falando hoje sobre um dos demônios menos cultuados, esquecidos por ordem, principalmente dentro do satanismo, acaba sendo um dos poucos menos lembrado. Como se diz, parece não estar tanto na moda, o que jamais desmereceu a sua vital importância, que é o demônio Belphegor. Belphegor não está entre os 72 da Goetia, embora ele seja um dos daimons de maior respeito dentro do luciferianismo, principalmente dentro do satanismo tradicional, dentro do caminho do estudo de Citrahara. Ele acaba sendo muito esquecido pela pouquíssima informação que tem na rede, o que desabilita a maioria dos médiuns, estudiosos e demonólatras a querer cultuá-lo por falta de conhecimento. Belphegor, ele é considerado o demônio da preguiça. Por se entender que a preguiça é um pecado capital, logicamente a igreja utilizou do conceito de preguiça para dizer que Belphegor era um demônio utilizado para que, através da sua potencialidade de invenções e que desenvolver no magista a habilidade de desempenhar grandes engenhos, o leva à preguiça, à riqueza fácil sem precisar trabalhar, se dedicar. É uma interpretação extremamente ignorante, leiga, absurda e proposital, muito lógico, do lado judaico-abramânico e cristão. Belphegor, ele é vinculado à preguiça. Vamos começar estipulando a questão do porquê pecado da preguiça. Não é a preguiça do ócio, a preguiça da falta de pensamento, de querer buscar, trabalhar, desenvolver, mas sim é estimulado a questão da preguiça por dois motivos. O primeiro, se entende que não é a preguiça de trabalhar, mas sim ele desperta a serenidade, a sabedoria para que você possa trabalhar e desenvolver o seu trabalho, tirar o seu lucro com menos esforço físico. Afinal, segurar a caneta é mais leve que segurar um tijolo. Então essa sabedoria para criar, para desenvolver, para buscar a riqueza, a prosperidade com menos esforço é a atribuição a Belphegor. De fato, Belphegor, ele é um dos demônios, daimons, como preferirem entender esse adjetivo ao seu nome, como um dos meus preferidos. E sem dúvida nenhuma, junto a Mefistófeles, desde que eu comecei a minha caminhada no satanismo, eu sempre pratiquei e atribuí devoção a Belphegor, estando muito, na maioria das vezes, por detrás da cortina, mas sempre fez parte da minha caminhada espiritual. E não posso desmerecer muito da prosperidade, muito do sucesso do trabalho que venho conquistando a Belphegor juntamente a Mefistófeles. Belphegor, nós temos ele como um daimon, mas na verdade buscando a sua teologia, a sua teosofia dentro da árvore sefirótica, nós entendemos que ele era o arcanjo Bastiel. Dentro da parábola da rebelião de Lúcifer, quando Lúcifer caiu, Belphegor, ele cruzou os braços. Ele não participou da guerra de Lúcifer a favor de derrotar os céus, mas também não participou da guerra dos céus para derrubar Lúcifer do paraíso, dentro da parábola, da mitologia. Então ele simplesmente cruzou os braços. Da onde veio a primeira eleição dizendo que ele era responsável pelo pecado da preguiça porque não se esforçou na guerra. De fato, por motivos sejam de admiração, por simpatia ou por realmente gostar muito dele, mas a mitologia diz que Lúcifer convidou Bastiel para governar o primeiro ciclo do inferno, derrubando o deus Moloque, já que Moloque é considerado um querubim, muito abaixo da hierarquia de arcanjo de Bastiel.
ao comandar o primeiro século no inferno, ele ficou eleito com o nome de Beelfegor, governando o inferno junto a Lúcifer. Temos que lembrar que esses pontos são parábolas. Então, Moloque, juntamente a seu irmão Samael, está no trono dos Altíssimos em Tamiel, mas realmente, de fato, o trono de Beelfegor, ele merece um extremo destaque e admiração, porque está dentro do Sol de Tanziron. Então, o Sol negro é governado por Beelfegor. O Sol, que é responsável pela clareza, pela prosperidade, pelo girar da roda da fortuna, é regido por Beelfegor. O Sol, lembrando que é o astro-rei que gira e que transforma a nossa vida em prosperidade e está centralizado ao alcance de todo o universo, como se governasse o universo. Então, dentro de poucas palavras, não dá para desmerecer de forma nenhuma a potencialidade e a capacidade de Beelfegor dentro da magia. É importante lembrar novamente que Beelfegor, por ser considerado aquele que dá sabedoria, conhecimento para invenções e engenhos, vamos tirar ao pé da letra, além da sua sagacidade de favorecer conhecimentos científicos e caminhar lado a lado a ciência, a engenharia, a arquitetura, mas também entender que a capacidade de Beelfegor de gerar capacidade de poder fazer engenhos, invenções, é a capacidade de, mediante obstáculos da sua vida, você criar, você inventar algo para ter uma solução. Você desenvolver, criar algo para tornar a sua vida menos atribulada, menos difícil, seu trabalho, a sua vida sentimental, a sua vida de relacionamento, a sua erudição, menos forçosa e prejudicial, levando a passar menos trabalho. Beelfegor, ele é descrito como Baal Peor, era um deus da Assíria, também extremamente cultuado pelos moabitas, cananeus e midianitas. Algumas atribuições dele o levam a entender que ele é um velho sentado em um trono. Algumas configurações ainda colocam sentado sobre uma latrina, com a língua em forma de falo. É claro que essa configuração de Beelfegor dentro deste desenho que passam é uma forma escrachada, também simbólica, de juntar no desenho seus conceitos. Velho, por estar entre os primeiros, os anciões, doutores da sabedoria. A língua em forma de falo, porque os cultos a Beelfegor eram extremamente movidos à base de orgias, o deflorar de donzelas, a magia sexual, derramando sangue branco, sêmen para movimentar as energias, era muito comum nos cultos dos moabitas. O fato dele estar sentado em uma latrina também remete porque se entendia que os moabitas, os midianitas, os cananeus, os assírios, para ter acesso à prosperidade deste Deus, ao olhar deste Deus, faziam oferta com suas fezes e defloravam os seus anos a fim de ofertar ao Deus Beelfegor. Temos em alguns registros antigos. Então, sim, as fezes, o excremento, era ofertado ao Deus Beelfegor por esses povos antigos. Se isso era real ou não, temos que sempre deixar muito claro que, independente de demonólatras, de adoradores, se atenham a quem escreveu esses livros, ao olhar preconceituoso de quem escreveu, e ao escrever por passar aos olhos da igreja, queria colocar em detritos, denegrir a imagem dos deuses, e mesmo que em alguns casos possam ter sido reais esses tipos de oferta de fezes da Beelfegor, temos que lembrar também que são o contexto social, a cultura, a situação que os povos serviam é extremamente levado em conta. O que também deixa muito claro, dentro de um contexto de adoração
de Belfegor que ele não se importava com a oferta. Então, mesmo colocando que realmente faziam as ofertas de festa a Belfegor, para que o cero do estrume subisse, levando seus pedidos, ainda que a oferta também fosse uma forma de buscar através deles o prazer que eles tinham de defecar para poder ofertar ao Deus, na verdade, o que deixa claro dentro disso é que para o Deus não interessava o que estavam ofertando, interessava a devoção, interessava o esforço que eles tinham de não ter vergonha e de realmente querer venerar Belfegor. Temos que também estar totalmente cientes que todos os escritos antigos passavam pelo crivo da igreja. Então havia muito cuidado e até um certo detrimento de algumas culturas de escrever sobre certos deuses para garantir que seus escritos não seriam mal interpretados e os próprios autores acusados de traição perante a igreja. Então, pessoal, espero ter trazido um pouco deste contexto de Belfegor. Também acho extremamente importante salientar que, dentro da demolatria, Belfegor é considerado extremamente amigo de Asmodeus e Mamon. Também extremamente importante salientar que Belfegor, em Tangira, no Sol Negro, ele se mostra de uma forma terrível, muitas vezes levando à morte de quem faz a travessia, devido ao susto, ao terror, mas aquele que sobrevive, aquele que não teme a morte, ele se mostra como uma linda mulher. O que deixa extremamente claro duas coisas que nós temos também no contexto de Belfegor, que em muitos momentos nos estudos de Belfegor, nos seus cultos, ele se mostrava como uma linda mulher nua, assim como também havia situações que ele se mostrava como um príncipe extremamente belo. Alguns entendem que Belfegor é o mesmo Sorat, ou seja, a representação da besta, já que a soma dos números do quadrado mágico de Sol, 0666, embora essa soma seja do quadrado mágico do Sol sefirótico, que dentro do Sol Negro, invertido, a polaridade da sombra refletida no mar, se torna o 999. Também é importante lembrar que essa sequência de zeros, essa numerologia de Belfegor, gera 31 combinações, que ao invertido mostra o número 13, número que sempre acompanhou a bruxaria e tem vários contextos ocultistas por detrás. Então, quando forem estudar Belfegor, não se prendam somente ao nome de Belfegor, que tem muito pouco deste contexto. Para quem deseja um contexto mais aprofundado, estudem, pesquisem o culto de Baal Peor. Este deus, Baal Peor, por ser cultuado no Monte Fegor, por isso também acabou sendo chamado de Belfegor, ou seja, Senhor do Monte Fegor. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Apenas um princípio, apenas um desmistificando, para terem um pouco mais de noção sobre o Daimon Belfegor e o importante, entenderem que o pecado da preguiça é a serenidade, a sabedoria, e há muito mais que vocês podem extrair deste Deus do que vocês podem realmente imaginar. É um dos deuses que cultuo desde essa minha caminhada, e eu dou certeza para qualquer um, como testemunho real. Se fizerem uma meditação, se fizerem uma veneração, se fizerem um rito com Belfegor, se for sincero de coração, eu duvido que vocês não terão uma prova da grande força deste Deus. Um abraço mágico a todos.